bem com vocês? Vim aqui hoje trazer as informações sobre o GP do Bahrein, não somente sobre a corrida, até porque você viu por todos os lugares o resultado dessa corrida. Piastri, campeão, pole position e vitorioso na corrida, grande Oscar Piastri da McLaren, mas eu esperei um pouquinho para fazer esse vídeo para que a gente pudesse verificar as repercussões. Tivemos aí uma desqualificação, tivemos aí algumas entrevistas, enfim, quero trazer aqui para vocês e a gente conversar um pouquinho hoje sobre tudo isso. Então, vamos lá, bora pro vídeo. Primeiro falando um pouquinho do GP de Bahrein, eu já falei pra vocês, já mostrei no vídeo anterior que eu vou deixar aqui em cima sobre a pista, sobre as voltas, enfim. Mas o que eu não comentei é que o GP do Bahrein normalmente acontece no fim da tarde pra noite, é um dos poucos GPs que ocorrem nesse horário por causa do calor intenso. Durante a corrida já estava 40 graus o asfalto, mesmo sendo à noite. Isso mesmo, tá? 40 graus. Então o desgaste do pneu foi muito superior do que eles estavam prevendo. Por exemplo, a maioria começou com pneus macios e já na sétima volta, Hadjar, por exemplo, já foi pro box com visível desgaste no pneu, que era para durar até 13 voltas para exigir que fosse trocado. Então a maioria que começou com pneus macios acabou mudando para médio ali pelo meio da corrida. Alguns já começaram com estratégia diferente, o que foi o caso, por exemplo, do Hamilton, do Bortoleto, que começou com pneus médios, mas até o pneu médio estava com pouca aderência por causa do calor na pista. Falando um pouco da largada, pois é, teve fofoquinha, teve dedo duro. Norris estava ali depois da volta de apresentação para aquecer os motores, aquecer os pneus. O Norris ali antes da largada, ele deu só um toquezinho pra frente e o Max já rapidinho no rádio, já falando, opa, moveu ali, hein? Saiu da posição. Foi verificado e realmente o Norris não estava na posição, foi então penalizado em 5 segundos e mesmo assim acabou em terceiro. Mas como então, Jéssica, ele acabou em terceiro? Pois é, mesmo com 5 segundos de penalidade ele conseguiu estar no pódio. Então vamos falar um pouquinho de tudo que aconteceu nessa corrida para você entender melhor. Como eu comentei para vocês, Piastri é o nome dele, foi o primeiro lugar, segundo Russell, terceiro foi o Norris, quarto Leclerc, quinto Hamilton e a lista segue com alguns nomes diferentes. Por exemplo, Verstappen ficou humildemente na sexta posição, mas ele chegou a estar em último durante essa corrida e eu já vou te contar por quê. Sétimo, Gasly, oitavo Ocon, que fez uma corrida muito boa para Haas, o nono o Tsunoda e em décimo o Berman. Lembrando que é da primeira até a décima posição que pontua. A partir dali não há pontuação. Enfim, vou deixar a imagem aqui para vocês para ver todas as posições. Lembrando que tivemos então uma desqualificação que foi do Nico Hülkenberg após a corrida. Infelizmente o Bortoleto tinha terminado em 19º, tinha terminado em último, em 19º, porque não em 20º? Porque o Carlos Sainz não concluiu a corrida e o Nico Hülkenberg, então, após verificações, viu que estava com o carro mais pesado do que deveria, o que dá uma vantagem para o carro. Então ele foi desqualificado, indo para a última posição. O Bortoleto, então, terminando em 18º. O Carlos Sainz, como eu já comentei, não completou a corrida, mas ali pela volta 9 ele já estava perdendo um pouco de aderência no carro, já estava perdendo posições. Teve uma briga muito boa ali com o Hamilton e quando o Hamilton conseguiu passar ele, o Tsunoda aproveitou e passou também. Então desde o início da corrida estava muito disputado, com os carros mudando de posição muitas vezes. Esse GP ele permite isso, esse circuito ele tem muitas voltas rápidas, permitindo que o DRS seja aberto, que com a asa aberta eles consigam ultrapassagens muito velozes e eles consigam fazer isso que o torcedor adora, que é ficar mudando a posição. Outro ponto importante, que apesar do calor, estava tão forte o vento que em algumas curvas de alta o vento atrapalhou a aderência também dos pilotos, que acabaram reclamando bastante no rádio sobre isso também. Um detalhe muito importante e diferente dessa corrida foi que o pit stop da Red Bull estava completamente desconexo, estava sem comunicação. Já na primeira parada do Max Verstappen já não foi legal, ele já saiu meio truncado, perdeu muito tempo. Aí quando o Tsunoda foi, teve o mesmíssimo erro de deixar as luzinhas amarelas e não liberar ele logo. E quando o Max Verstappen voltou para os boxes,
boxes pro pit stop para trocar pneu. Eles erraram o pneu, demoraram para tirar o do dianteiro direito e colocaram outro. Nisso ele foi um pit stop mais ou menos de 6 segundos, o que equivale a um pit stop de 1980. Ou seja, ele voltou nesse momento em último. Como eu comentei com vocês, foi o único momento que ele esteve em último na corrida toda e de que eu me lembre de ele estar em último também, a não ser no Brasil, que ele foi para último e acabou ganhando a corrida, né? Mas como era de se esperar, enfim, o print é eterno, né? Que o Bortoleto à frente do Max Verstappen aqui, para nossa alegria, mas não durou muito. Logo o Max Verstappen já ultrapassou e foi ganhando posições, porque ele estava realmente num ritmo muito forte. Estava daí com pneus duros, o que nas 10 primeiras voltas ajuda muito para ganhar velocidade e ganhar posições, mas depois acaba não suportando muito o asfalto quente como estava. Então exigindo que ele trocasse novamente. E essa estratégia do pneu duro, o Bortoleto também mudou para o pneu duro, então a maioria acabou ficando entre o médio e o macio, mas o macio estava desgastando muito mesmo. Então, por exemplo, quando o Kimi Antonelli foi pro pit stop na volta 20, eles mudaram pro pneu macio e a crítica já começou, né, dos comentaristas, por exemplo, da Band, porque é uma bomba relógio. Se tá durando mais ou menos de 7 a 10 voltas um pneu macio, por causa da temperatura da pista, perto da metade pro fim da corrida, você colocar pneus macios, você não ajuda o Kimi Antonelli dessa forma. Então a equipe parecia que estava jogando contra os pilotos dessa vez. Tanto da Red Bull com o Tsunoda e com o Max Verstappen, tendo pit stops longos e com erros, o que normalmente não acontece, porque são equipes que têm o menor tempo de pit stop. Agora estão perdendo completamente a mão e a Ferrari segue batendo seus recordes de super veloz nos pit stops. Falando um pouquinho do Bortoleto, né, logo após a corrida ele falou que o carro estava inguiável. Ele reclamou muito, pareceu decepcionado, porque claramente o carro, quando ele tá no tráfego, quando ele vai ultrapassar alguém, ele perde aderência, ele não consegue fazer uma ultrapassagem. Ele é um carro que quando ele tá sozinho, por exemplo, para uma classificação, ele até consegue manter um ritmo bom. Então ele comentou que toda vez que ele se aproximava, ele tinha um downforce, ou seja, o carro perdia estabilidade e pressão aerodinâmica, então acabava ficando mais lento e não conseguindo ultrapassar. E ele falou o seguinte, que o carro da Sauber perde completamente as características quando ele está no vácuo em relação a outro carro, ele perde completamente. E a partir disso eu vi muito hate, eu tenho visto muitas críticas duras de brasileiros, torcedores de Fórmula 1 para com o Bortoleto. E nos últimos vídeos eu tenho comentado um pouco sobre isso, mas talvez eu não tenha sido tão direta. Infelizmente os meus vídeos não chegam até tantas pessoas, por isso se inscreve se você não é inscrito, ativa o sininho das notificações e curte, comenta para que esse vídeo chegue mais longe. Voltando à minha crítica, o que eu acho interessante do Bortoleto é que ele tá hoje na pior equipe de Fórmula 1. Por isso que ela foi vendida para a Audi. Por isso que a Audi no ano que vem assume com o motor Audi e vai mudar completamente esse carro. Hoje não é um carro competitivo. Ah, Jéssica, mas então por que ele foi para Sauber? Porque ele tinha propostas de ser piloto reserva em outras equipes e ele foi convidado para ser piloto principal da Sauber. Mas ele tem 20 anos, ele tem nas costas um campeonato de Fórmula 2 na estreia e um campeonato de Fórmula 3 na estreia. Ele tem sim muito talento, mas ele precisa de um carro bom. Como houve críticas ao Lawson, por exemplo, que estava com o carro da Bull Racing, isso é uma crítica válida, porque o carro da Bull Racing é ok, é muito bom, ele consegue pontuar. E o Lawson não estava conseguindo e segue não conseguindo, ficou de novo sem pontuar. Ele não está se desenvolvendo e conseguindo ter uma boa entrega no carro da Fórmula 1. Mas eu garanto para vocês que se botasse na mão do Bortoleto o carro da Bull Racing, ele já tinha pontuado nesse campeonato. Não digo que ele ia ter chegado em primeiro numa corrida, mas talvez ali em sétimo, oitavo, nono, décimo. Eu acredito. Como um dos meus inscritos comentou no vídeo de classificação, tudo que o brasileiro quer é que o Bortoleto ele pontue. Sonhar é de graça, é tudo que a gente quer é que ele pontue. Mas a gente precisa continuar dando suporte, motivação. Eu gosto do Max Verstappen, gosto muito do Piastri, para mim hoje é o melhor piloto, enfim, disparado. Eu acho assim que a McLaren investiu no cara errado. Desculpa, Norris, mas o Piastri para mim é melhor que você. Eu já fui muito mais fã do Max Verstappen, mas a partir do momento que entra um brasileiro
na Fórmula 1, primeiro que eu vou torcer, não tô passando pano, sabe? É óbvio que ele não é o Hamilton, que tem 7 campeonatos mundiais. É óbvio que ele não é o Max Verstappen, que tem 4 campeonatos mundiais. É óbvio que ele não é o Norris ou o Piastri com o carro perfeito da McLaren para esse ano. A gente tá vendo dentro da McLaren a verdadeira rivalidade. Agora o Piastri tá só 3 pontos na frente no campeonato do Norris. Olha isso, gente. Eles estão pau a pau aqui, ó, os pilotos da McLaren disputando o campeonato. E talvez ninguém consiga chegar tão perto deles e tirar o campeonato deles. Mas se você não quer torcer pelo Bortoleto, pelo menos não vá criticar ele no Instagram, é isso que eu te peço. Então esse final de semana para Sauber foi para esquecer mesmo, o Bortoleto terminando em último, problema na aderência, Nico Hülkenberg desclassificado. Realmente a equipe precisa rever muitas coisas e eu espero que o novo chefe de equipe possa rever tudo isso pro GP da semana que vem. Treinos, classificações e corrida no domingo na Arábia Saudita, um dos circuitos mais legais de toda a temporada, no meio do deserto, muito calor, muito semelhante ao circuito de Bahrein. Lá na Arábia Saudita o circuito chama Circuito de Jeddah, também vai ser noturno e é muito rápido. Pensem num circuito ótimo, um atrás do outro. Essas corridas no deserto realmente são uma das melhores de toda a temporada. Deixando os horários para vocês, a classificação então do GP da Arábia Saudita vai ser no sábado às 2 da tarde, horário de Brasília, e no domingo corrida às 2 da tarde, horário de Brasília. Para te atualizar, caso você não saiba, eu moro na Austrália. Para mim os horários são completamente diferentes, eu tô 13 horas de fuso de vocês na frente, então às vezes é por isso que meu vídeo não sai logo depois da corrida, porque infelizmente eu estou dormindo, ou eu estou indo dormir, eu assisto a corrida e vou dormir, no caso para mim vai ser 3 horas da manhã, então só para atualizar vocês entenderem, mas na segunda-feira, eu sei, vai ser Páscoa, todo mundo vai estar viajando, passeando, mas na segunda-feira pós-corrida já vai estar a notificação, caso você ative o sininho, do meu novo vídeo, e aí eu vou resumir todo o final de semana para vocês. Obrigado por você que esteve aqui acompanhando esse vídeo da corrida. O que você achou da vitória do Piastri? O que você achou dessa classificação? Vou deixar a imagem aqui novamente da classificação geral, tira um print, dá um pause aqui no vídeo, dá uma olhadinha, comenta aqui para mim nos comentários o que você achou dessa corrida e quais suas expectativas para o GP da Arábia Saudita. Um beijo, tenha uma boa semana, te vejo no GP da Arábia Saudita, no circuito de Jeddah. Tchau!